Boa tarde, pessoal do canal. Mais uma vez estamos aqui com um novo vídeo para vocês. Hoje convidamos um pós-doutor na área de ciência da computação, mais um grande amigo meu de infância aí, estudamos no colégio juntos, crescemos juntos, né? Nos formamos juntos no colégio e seguimos, né, em carreiras diferentes, aí, como é natural, né, de todos nós. E hoje convidei ele aqui para a gente fazer um bate-papo falando um pouco de ciência da computação. Então, agora é com você, Jones. Se apresenta, fala um pouquinho de você para a galera. Legal, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, pessoal do canal. Obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como o André comentou, hoje nós estudamos juntos e cada um seguiu um caminho, mas depois eu fiquei sabendo que ele mora na mesma cidade que eu, né? Então, a gente fica mais contente ainda pela proximidade. Então, meu nome é João Paulo Papa. Hoje eu sou professor aqui do Departamento de Computação da Unesp Bauru, né? E tenho trabalhado aí principalmente nessa parte de inteligência artificial, né, e suas aplicações. E com a parte de pesquisa, né, que é o que eu amo fazer, né? Muito bacana. O... Conta um pouquinho dessa sua carreira até chegar a professor, esse estudo seu de. Você passou por alguns anos aí na própria Unesp, depois estudou fora do país. Conta um pouquinho dessa experiência, o que que você agregou, né, de conhecimento fora, esse intercâmbio que você pôde, essa oportunidade que você teve de estudar fora do país, o que que trouxe de crescimento para você aí na sua carreira? Ah, legal. Então eu comecei aqui em Bauru, né, em 99, depois que a gente acabou o colegial lá em Botucatu. Eu vim para cá e por conta aí, talvez da minha família, que eu tenho outras irmãs, né, que também fizeram doutorado, e então eu acabei enveredando por essa área, acabei a faculdade, fui fazer mestrado, fui lá para São Carlos, né, sempre na área de ciência da computação. Depois fiz doutorado lá em Campinas, também na área de ciência da computação, né, na parte de inteligência artificial. Fiz um pós-doc também lá no Unicamp. Daí surgiu a oportunidade de concurso aqui em Bauru, na Unesp, felizmente eu passei, né? Isso foi lá em meados de 2009. Daí fiquei trabalhando aqui em Bauru, e quando foi 2014, né, que surgiu a oportunidade de fazer um pós-doc, fui morar nos Estados Unidos, fiquei um ano lá. Ah, e a oportunidade, sim, foi muito interessante, tanto no que diz respeito à pesquisa em si, né, ah, também no que diz respeito à cultura, né, uma cultura diferente. Eu acho que ah, todo mundo, assim, boa parte das pessoas que eu conheço acabam falando sempre mal, né, do nosso país, mas eu acho que a gente tem que ver. Eu acho que todo mundo devia ter essa oportunidade de ir para fora, mas não só viajar e passar uma semana fora do país. Porque a gente só vê as coisas bonitas, né? Mas a questão de viver, cara, um ano é bastante tempo, né? Muito embora passe muito rápido, né? Tudo está passando rápido hoje. Ah, então, você fica um ano fora, você vê outras culturas, você vê o que tem de bom e o que tem de ruim, né? Nesse país. E quando você volta, a gente acaba. A tendência nossa é viver como a gente vivia lá, mas não dá mais para fazer isso, né? Então, eu acho que é muito interessante e legal para a gente valorizar o que o nosso país tem de bom, né? Eu gosto muito do nosso país e, de fato, a gente tentar, então, trazer o que os outros fazem, o que os outros países, né, que eles fazem de bom para o Brasil. Então, depois eu voltei, dei como é que se diz? Dei um pouco de vitamina para a pesquisa que eu fazia aqui, né? Aprendendo coisas novas e tudo mais, né? E essa convivência com outros pesquisadores de outros países, a gente sempre aprende coisas, tem um contato, né? Aí depois eu tive a oportunidade, algum tempo depois, de fui morar na Alemanha. É, Era um projeto que nós tínhamos nessa parte médica, né? O uso de inteligência artificial no auxílio ao diagnóstico de câncer no esôfago, né? E fiquei um tempo lá, também aprendi bastante, voltei. E quando a gente vai e tem esse contato fora, o mais interessante é que depois a gente mandei alunos lá, para lá, diversos alunos foram lá fazer pesquisa, moraram também na Alemanha. Ah,
E acabei voltando, depois voltei para o Brasil novamente, e continuo desenvolvendo nessa parte de ciência da computação, mais especificamente inteligência artificial aplicada a diversos temas, né? Como a gente estava conversando aqui por trás dos bastidores, né? Pô, legal você comentar na conversa que eu tive com o Fabiano há uns 15 dias, ele também está nessa área de pesquisa, tudo lá em São José dos Campos, né? E ele comentou dessa questão da quando você cria pontes, né, entre os pesquisadores, a partir do ponto que você foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha, aí seus alunos também já criam uma ponte, um link, né, entre os pesquisadores que foram seus parceiros lá, e isso vai motivando, vai gerando um fomento maior aí para novos estudos, novas técnicas em desenvolvimento entre as equipes, tanto lá da Alemanha quanto dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? O Fabiano ele foi para a Finlândia também, né? Então é legal, né? Você ter essa troca, né? De conhecimento Uhum. e mostrar também que o nosso país não sabe só jogar futebol, né? Que sabe E, fazer outras coisas também, né? É não, com bacana. certeza. Não, com certeza. Um ponto que a gente, como você comentou antes dos bastidores, que eu achei interessante, daí a gente falar no canal também, que o canal também tem uma certa inserção, também eu vou falar um pouco dessa parte do direito também, né? Mas o direito que envolve a parte empresarial, né? Com o segmento de direito empresarial, direito do trabalho, direito previdenciário. E a gente comentou um pouquinho sobre a ferramenta do chat GPT, sobre pesquisa da inteligência artificial e a busca, né, ser mais fácil, né, mais rápida, né, para nós os operadores do direito. Queria que você explicasse assim de um jeito mais professoral assim para o pessoal do canal aí, quais os ganhos, né, que a gente tem e tem se falado muito, né, tem se mostrado na net os pontos negativos, né, Uhum. dessa ferramenta. Aí eu queria que você tiver a oportunidade de mostrar, não, tá evoluindo, estamos trabalhando para melhorar nesse ponto, né, você poder falar um pouquinho sobre isso, Johnson. Não, claro, acho que ultimamente eu tenho recebido até contatos com as pessoas mais preocupadas nos pontos negativos da ferramenta do que positivos, né? De fato, assim, é uma coisa, é um avanço espantoso, né? É memorável, né? Você ter uma ferramenta que você escreve ou você faz perguntas e ela responde, né? Com uma acurácia muito boa, dependendo dos casos, né? Eu tenho alunos aqui que eles ficaram dias se debatendo sobre um problema lá que eles tinham no algoritmo deles e fizeram uma pergunta lá para o chat GPT e ele conseguiu responder. Obviamente, tem perguntas que ele não consegue responder, né? Ah, eu acho que muito se fala, né, e tem muita preocupação por alguns colegas meus que são docentes, se de fato, olha, os alunos vão fazer plágios, será que vão ser os alunos mesmo que vão fazer o trabalho e não o chat GPT, né? Um exemplo de preocupação. Eu, sinceramente, eu falo para eles, eu não estou preocupado com isso, porque, assim, se o aluno fizer uso do chat GPT e fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, o prejudicado vai ser ele, né? Então, assim, nós temos a tecnologia que vai avançar cada vez mais, não tem como segurar isso, e vai depender muito da percepção da pessoa que estiver utilizando. Então, por exemplo, você é um médico, você contrata um software de inteligência artificial para diagnóstico de uma doença X, tá? Você é especialista. E vamos lá, vamos supor que você aceita fazer 1.000 laudos por dia porque a sua ferramenta processa, né, muitos por dia. Aí, obviamente, fica critério seu como médico, porque no final das contas, quem vai ter que assinar o laudo é o médico. A ferramenta de IA não consegue, ela não não pode ser personificada e assumir uma posição jurídica para ser processada, né? Então, é o médico. Então, vai da consciência do médico acreditar ou não no laudo daquele algoritmo, né? Então, vai da consciência ou não da pessoa que está utilizando o chat GPT se não vai ser beneficiada por aquilo, não. Eu acho que no contexto jurídico, que você comentou, eu acho que é super relevante, porque é,
Tem várias aplicações que são muito, muito técnicas, né? E não tem necessidade de a gente ficar elucubrando muito em cima daquilo lá. Não envolve muito um raciocínio nosso. E sim, são coisas técnicas que a gente acaba tendo que fazer. Então, acho que nesse ponto é interessante. E uma outra coisa, né, André, que o pessoal, talvez o pessoal do canal também se interesse, é que o pessoal especializado da área de inteligência artificial está tendo um certo um, um debate, né, se que na prática a gente não considera, assim, a gente que eu digo, né, eu e algumas pessoas, a gente não considera como sendo uma técnica de inteligência artificial ainda, né? Porque na prática, o que o chat GPT tem de ponto positivo, quer dizer, para ele poder ter essa inteligência por trás e poder responder as perguntas, a vantagem dele é que ele conseguiu, ele pôde analisar, a gente fala que é o treinamento da técnica, eu ensinei a técnica, com uma quantidade enorme de informação. Essa é a vantagem dele. É óbvio que existem desenvolvimentos de algoritmos de IA para isso, né? Mas eu acho que o maior benefício do ChatGPT foi ter acesso a muitos e muitos e muitos dados, né? Eles comentam que foram milhares de dólares utilizados para poder treinar esse modelo. E meses, muito tempo treinando ele, né? Inclusive tem até um cientista muito muito famoso, né, na área de ciência de computação, e ele disse que o ChatGPT não passa de um plagiarismo high-tech, né? É óbvio, então, voltando, temos benefícios, mas ainda a gente não considera que é uma inteligência, tá? Podemos dizer que é um replicador que consegue analisar muitas bases, mas, obviamente, a definição de inteligência também é uma definição complexa, né? Não Uhum. existe um consenso sobre isso, tá? Mas a vantagem do ChatGPT, novamente, é que ele conseguiu ter acesso, né, a muita informação. Esse é o grande ponto. O bacana, principalmente nessa área do direito, tá, que eu vejo assim, Jones, é a celeridade das atividades, né? Nós, principalmente aqui no nosso país, nós temos um problema muito grande no que tange a celeridade das análises jurídicas, né? Devido à gama de informação, à quantidade de informação que nós temos, a diversidade de pontos de vista, né, que são analisados, e muitas vezes um jurista defende um ponto, e são vários pontos sobre o mesmo caso, né, dos quais eles são protelados por muitos e muitos anos, e acaba a parte jurídica sendo muito prejudicada, né? Não é costumeiro a gente não ouvir, né, meu, tem uma causa aí que já levou 10, 15 anos para ser decidida, ou a pessoa já até morreu já e continua se desenvolvendo essa condição. E eu vejo que essa parte do desenvolvimento da ferramenta, né, mesmo que incipiente, ainda não se tratando, né, como você bem explicou, não se tratando uma ferramenta de inteligência artificial, já vai trazer muitos ganhos para essa condição de análise. Hum. É uma ferramenta também que para a parte industrial também nos ajuda muito, porque todo e qualquer histórico de decisões tomadas, elas podem estar de uma forma acessível dentro de um banco de dados, né? Para qualquer gestor, às vezes, em determinado dia quebrou a máquina, qual foi a ação tomada, e já dá uma resposta, e muitas vezes tomadas de decisão que dependem, né, de empresas, tal, para os ganhos serem mais rápidos, né, para linhas produtivas não terem grandes perdas, também é outro tipo de incipiente que nos ajuda muito também, né. Então ela vem, como você citou, se a gente só focar na parte negativa, a ferramenta não vai se desenvolver. Exato. Então a gente tem que olhar o lado bom dessa ferramenta, identificar isso que ela veio para ajudar, e essa parte do ensino, né? Claro que sempre vai ter as pessoas que vão querer usar isso de má fé, se aproveitando da ferramenta, mas só a pessoa vai acabar perdendo, né? Isso é Uhum. natural. Quando começou a ferramenta de busca também, né? Eu me lembro do comecinho dos estudos na faculdade, tinha o Zé Moleza, lembra? Uhum. Que a gente copiava alguns
trabalhos acadêmicos, lá é natural. Todo começo de ferramenta a gente tem, é natural. Eu queria que você comentasse também, Jones, que eu achei muito bacana que a gente estava conversando antes, dessa pesquisa que você acompanhou da inteligência combinada com a natureza, né, de buscar fenômenos da natureza, as respostas para o dia a dia, tudo. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso aí. Ah, sim. É uma área que a gente chama, né, de busca principalmente a otimização, né, de processos, então chama-se otimização por meta-heurísticas, né? São, são, são técnicas que elas fogem um pouco daquele ferramental matemático clássico, né? E a ideia delas é resolver problemas por conta, problemas, e a heurística que ela utiliza, ou seja, a maneira, né, que ela utiliza para fazer isso, é baseada na natureza, né? Então, basicamente, são técnicas que conseguem resolver, basicamente, diversos outros problemas. Por isso que elas se chamam meta-heurísticas, né? São heurísticas para resolver heurísticas, né? Então, existem inúmeras, eu creio que mais de uma centena delas, né? Então, técnicas de otimização, né, baseadas, como a gente comentou, no comportamento das formigas, das abelhas, dos pássaros. E o legal é que essas técnicas, elas também podem ser utilizadas para treinamento de algoritmos de inteligência artificial. Porque, na prática, um algoritmo de inteligência artificial nada mais é do que uma função que eu quero otimizar, ou seja, dado um conjunto de informações, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer, suponha que eu tenha um problema de classificação de nódulos em imagens de mamografia, né? Então, eu vou ter um conjunto de imagens que tem o nódulo, seja benigno ou maligno, e conjunto de imagens que não tem o nódulo. Então, na prática, eu vou apresentar essas imagens para o algoritmo e vou falar, ó, essa aqui tem nódulo, essa não tem. Essa tem, essa não tem. E como que é o processo, o treinamento dessa técnica? Ela basicamente ela quer otimizar uma função de custo. Qual que é a função que ela quer otimizar? É minimizar o erro. Ou seja, ela quer aprender mais. De tal forma que quando eu apresento depois uma imagem que ela nunca viu no treinamento, ela fala, tem o nódulo ou não tem, né? E esse processo, então, eu consigo então modelar esse processo de otimização, que eu quero minimizar o erro, ou seja, eu quero maximizar o acerto, né? Como um problema de otimização e que eu possa, por exemplo, utilizar a técnica um, de otimização baseada nos golfinhos, por exemplo. Então, na prática é o seguinte, o problema é sempre resolver a otimização. O fim é o mesmo, só que a maneira com a qual eu chego lá, aí que difere. Por exemplo, o jeito que as abelhas conversam é diferente do jeito que os lobos caçam, tem uma técnica de otimização baseada nos lobos e tudo mais. Então, assim, essa abordagem interessantes, né, porque ah, acho que não sei se tem uma, né, a vida imita a arte, acho que a arte. Voltei. Eu não sei se. Então, no finalzinho que eu estava comentando, né, que A vida ok. ensina a arte e a arte ensina a vida. Alguma coisa do tipo Isso. que eu estava comentando. Eu acho que Deus acaba fazendo a natureza, e eu acho que tudo funciona tão bem na natureza, né, que acho que é muito natural a gente tentar imitá-la, né? Isso acontece com bastante frequência, né, em ciência da computação, né, que é uma área da ciência da computação que a gente chama de técnicas ou algoritmos bioinspirados, Uhum. né, são inspirados na natureza, né? Oh, É que bem bacana. legal. Agora, conforme você ia comentando, né, eu ia me lembrando de algumas ferramentas, algumas ações que a gente trazendo para a engenharia da produção, né, que seria muito bacana trabalhar nesse contexto.
Imagine assim, nós tínhamos maquinários que eles iam, conforme o trabalho, ia perdendo o seu ajuste inicial, certo? E porventura desse ajuste inicial ser perdido, a estabilidade de como se fazia o item lá na frente, ele ia perdendo esse padrão, até que fugia o padrão de tal forma que daí na próxima etapa do processo ele não conseguiria ser utilizado. Então, assim, viajando, assim, poderia usar essa ferramenta de análise para, conforme a estabilidade do processo for saindo desse contexto, a máquina já se autoajustaria, né? Como é interessante, né? Usar os ramos, né? Os acompanhamentos aí, quanta coisa dá para usar, né? Nessa área de algoritmos, né? Eu estudei um pouquinho sobre algoritmos em 2016, eu comecei a estudar banco de dados ali na FATEC, né? Estudei apenas 6 meses só, não dei sequência no curso, mas é uma área muito interessante, né? De você, como você falou, de ir ensinando a máquina a pensar esse negócio de esse é certo, esse é errado, as imagens, né? Multiplicando vários componentes, vários vieses aí de informação, até que um ponto o próprio algoritmo ele toma a decisão, né? É bem bacana, realmente. Eu adoro essa parte aí, porque é uma parte que eu nunca consegui aprender. Então, tudo que eu não consigo aprender, eu gosto. Faz, acho que faz parte do meu lado bem curioso de ser assim, né? E, assim, para a gente já encaminhar para finalmente, Jones, muito bacana mesmo, né? Essa parte, como você citou, a gente aprender para copiar, né, a natureza, né, ou desenvolver, e como essa parte de inteligência artificial pode ajudar muito em vários segmentos, e um ramo de segmento muito importante para todos nós, assim, é o ramo da medicina, né? Essa parte de desenvolvimento, tanto você desenvolve, o Fabiano, nosso amigo, também desenvolve, que são ramos assim que buscam melhoria de condição de vida, né, tratamentos para doenças aí muito complexas, né, para o ser humano, né, que nós já vivemos. Houve essa grande discussão nos últimos anos, né, sobre o desenvolvimento de vacina, tal, né? Você vê, muitas vezes as pessoas começam essa problemática, mas tudo se desenvolveu porque hoje a ciência está muito mais evoluída, as informações estão muito mais rápidas, muito mais latentes. Um resultado que um russo teve às 2h30 da tarde, ele já passa para um chinês, que já passa para o brasileiro, que já passa para o americano, e eles replicam isso aí, logo 3h30 já tem outro resultado. Então, quando todos os povos unidos em prol de uma ideia, né, que foi a criação dessa vacina, como sai rápido, né? E eu desejo assim para todos os cientistas, né, como você, os outros aí que trabalham a fundo disso aí, que um dia, se todo mundo conseguir trabalhar unido, essa cura do câncer sai rapidinho, né, Johnson? Acho que é um negócio que para todos nós precisamos, né, para conseguir ter uma experiência de vida melhor, até uma tranquilidade de vida melhor, né? E mais uma vez, cara, agradecer você pela oportunidade de trazer esse conhecimento muito bacana, muito fera, retomar aí as conversas, né? A gente está tão perto, mas está tão longe. Às vezes está tão longe, mas também está tão perto, né? Faz parte, né, do dia a dia. Nós temos nossos compromissos, nossa família também, né? Que eu tenho acompanhado seu filhinho também. Os meus filhos, você não vai nem reconhecer o tamanho que tá. Faz tempo que você não os vê. Um você nem conheceu, né? O mais novo você nem conheceu. Não conheci. Você conheceu a mais velha mesmo. Mas bacana. Agradecer mais uma vez aí pela sua participação e já
já estendo o convite para novos bate-papos aí, assim que você tiver oportunidade, a gente voltar a conversar sobre ciência da computação, essa parte de inteligência artificial. Isso aí. Aí eu que agradeço, André, o convite, foi um prazer. Eu sempre gosto, né, de falar um pouquinho do que a gente faz, né? E eu acho que espero que o pessoal do canal tenha gostado e eu acho que o mais legal também ter encontrado você mais uma vez, né? Mesmo que virtualmente, mas eu de novo agradeço, estou à disposição, tá bom? É isso aí.